Muito bem, então vamos prosseguir no nosso estudo, avisando aos irmãos aí que têm interesse. A gente falou bastante sobre o mundo pós-moderno, num livro muito bom que a Vida Nova publicou, do Stanley Grant, que eu vi que está à disposição, um livro recomendável. Nós desenvolvemos um pequeno livreto chamado Cabeças Feitas, Filosofia para Cristãos, que também a gente não teve ideia nem tempo para trazer para os irmãos depois tendo interesse, é uma boa introdução para a gente poder entender mais claramente a própria realidade do mundo pós-moderno também, né? E o Rota 66 é um comentário bíblico que dá uma visão aí do texto bíblico, a questão do pano de fundo teológico, a motivação que está por trás do capítulo. Tem mais ou menos de 1.600 a 1.800 perguntas respondidas sobre o Antigo Testamento. Quem eram os filhos de Deus de Gênesis 6? Será que eram anjos? Que história estranha é essa? Várias perguntas assim complicadas do Velho Testamento são discutidas e sempre tem uma aplicação. E é um programa, um comentário bastante assim criativo e bem dentro da realidade brasileira, né? Então, quando nós temos, por exemplo, o povo de Israel para atravessar o Mar Vermelho, lá em Êxodo 15, o título do comentário do dia é Fé em Deus em Pé na Água, né? Porque se você sabia que Salomão solicitou sabedoria, né? Tem um salmo que o salmista está doente, na verdade, conforme os estudiosos, ele está com febre. O título do salmo naquele dia é Rompendo em Febre. Então, os títulos são criativos, assim, bem descontraídos, né? Se você gostar, recomende para os seus amigos. Se não gostar, recomende para os inimigos, né? Brincadeira, vocês certamente vão ter a condição de atender alguma coisa. Eu queria rapidamente apresentar ainda uma pequena palavra sobre essa questão teológica envolvendo a questão prática da igreja, porque o mundo pós-moderno, com toda essa relação, dos lugares mais definidos onde isso se manifestou foi dentro da área do culto e da música na igreja. Eu vou dar uma palavra rápida sobre isso e em seguida, daqui a pouco, vocês vão ter oportunidade para fazer perguntas sobre o assunto. Primeiro, é importante destacar que a pós-modernidade é apenas tendência da cultura. Tem gente que ouve, né, falar sobre pós-modernidade e fala: será que é o anticristo, né? Será que já é o fim do mundo, é o Armagedon? Não. Pós-modernidade é um novo jeito da cultura contemporânea se comportar. Então nós devemos entender e se posicionar nesse contexto. Depois, é interessante observar que lembra que a gente falou ontem, né, que a realidade de hoje é marcada por um mundo pluralizado. Pluralismo vai influenciar em liturgia. Veja que, claro que em tudo existe limite na vida, mas em termos de realidade litúrgica, nós devemos ter uma liturgia variada de acordo com o contexto onde nós estamos inseridos. Nem sempre uma liturgia que funciona para uma cidade como Blumenau vai funcionar do mesmo jeito como uma cidade igual Macapá, né, que são ambientes distintos. Uma coisa que funciona na Zâmbia e no Zimbábue, né, não vai ser a mesma coisa na Dinamarca e no Japão. Então, o mundo pós-moderno é marcado por uma diversidade pluralizada que envolve uma avaliação da nossa realidade para termos uma liturgia que faça sentido no contexto. Um dos problemas sérios que o mundo pós-moderno trouxe para a gente são uma dimensão nova de cânticos e hinos e inetos que estão muitas vezes fragilizados, né? Os hinos antigos têm alguns problemas, nós vamos mencionar inclusive, mas o problema dos cânticos contemporâneos é que grande parte deles não tem conteúdo nenhum e às vezes não tem nem lógica. É impressionante, né? Eu estava ouvindo um dia um ambiente onde eu fui pregar e as pessoas cantavam quase que era um elogio das vogais, né? Boa parte da música era só repetir isso. Eu falei, não é possível, o que o pessoal está cantando, né? E às vezes as pessoas cantam coisas que não fazem sentido
não só teologicamente, chega ao ponto de não fazer sentido logicamente. Existe um pressuposto equivocado, que se a gente canta uma coisa que está na Bíblia, está tudo certo. E, portanto, se está na palavra, vamos cantar. Certo? Errado. Por quê? Porque muitos textos bíblicos não foram escritos para ser hino. E não fazem sentido teologicamente na Nova Aliança. Um dia eu fui numa igreja e fiquei assustado. O pessoal começou a cantar: Homem de guerra é Jeová, dum, 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 dum. Seu nome, aí foi, né? Daqui a pouco, o exército de Deus. Eu falei, será que deve ser alguma congregação do Iraque aqui, né? Só tem guerra. Que coisa impressionante. Fiquei pensando numa pessoa que não é crente entrando e ouvindo tanta música de guerra. Aí no fim eles terminaram com aquela: persegui os inimigos e os alcancei, persegui e os atravessei. É uma espécie de Fred Krueger de Jesus, né? Que coisa, o que é isso? Por que alguém canta o negócio? Isso é um salmo imprecatório, um salmo do Antigo Testamento. E esse salmo não deve ser cantado na igreja. Por quê? Porque nós estamos na nova aliança que Jesus nos ensinou. Vocês viram o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo que vocês devem amar o próximo. Então nós não temos nenhum direito à vingança pessoal como cristãos, muito menos cantar coisa que não faz sentido. Você pegar o Salmo 3, alguns até brincam, falam que é o Salmo Mike Tyson: quebra os dentes deles, Senhor, arrebenta o queixo dos ímpios. E não faz sentido a gente cantar isso. Por quê? Porque certos enfoques teológicos do Antigo Testamento estão ultrapassados. Por exemplo, imagina os irmãos cantando: acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado e ele foi apedrejado. Apedrejado. Não é para cantar isso. Por quê? Porque isso não faz sentido na nova aliança. Tem gente cantando, né, que está indo no seu santo monte. Qual é o monte que os irmãos estão indo? Será que é o Pico do Jaraguá, o Pico da Neblina, o Dedo de Deus? Que montanha é essa? Jesus falou para a mulher samaritana que ele não está preocupado nem com o templo, nem com o monte, mas em espírito e em verdade. Estão cantando tanta coisa que não faz sentido teologicamente, que não representa a verdade, uma fraqueza de conteúdo muito grande e até coisa que não tem o mínimo sentido. Um dia eu estava ouvindo um grupo que cantou num determinado contexto onde eu falei, e eu fui perguntar para o pessoal, que eles falavam que eles estavam sendo atingidos pelas ondas, e ondas muito profundas. Aí eu comecei a pensar, como é que é uma onda profunda? Eu não consegui entender isso. Aí eu fui perguntar para uma pessoa, falei, escuta, como é que é essa história de onda profunda? Porque eu já ouvi falar de onda gigante, de onda alta, agora onda profunda, onda não é o contrário, ela não vem assim. Eu sou meio ignorante, sou meio devagar para entender as coisas, me ajuda aí para ver se... Aí falou, sabe que eu nunca nem pensei nisso, né? Quer dizer, é um problema sério quando as pessoas não entendem o que estão cantando. Eu me lembro que até no hino tradicional antigo, o pessoal às vezes misturava as estrofes, então tinha gente que cantava, né? Ao vir cercar-me a tentação, né? O estrofe do hino diz, é Cristo a minha salvação, a minha fé e o meu amor. Tinha gente que sem prestar atenção juntava uma com outra, ao vir cercar-me a tentação, com todos que no céu estão, e tocava a ficha, né? Ou seja, o perigo de cantar sem pensar e entender. Isso é um problema sério. Então, o mundo pós-moderno desvaloriza a razão, e muitas pessoas, então, quando vão cantar ou praticar, né, a inódia, eles escolhem coisas que não fazem o mínimo sentido, cantam sem entender o que estão dizendo e que não tem lógica nenhuma. Então, é preciso perceber isso. Próxima questão importante: o louvor deve ser algo envolvente. A pós-modernidade não é o bicho-papão, nem é o anticristo, é uma mudança de cenário. E no contexto da pós-modernidade, uma das coisas mais importantes é a sintonia emocional. Não há nada errado com isso. Pode ser errado se a gente desprezar a compreensão e a razão. Por isso, se nós queremos falar às pessoas por meio da música nos dias de hoje, o louvor precisa ser algo bem feito, agradável e envolvente, que atinja as pessoas como uma linguagem que comunica. Isso não é fazer as coisas para, vamos dizer, agradar os outros no sentido negativo da palavra, é fazer as coisas de modo que elas se tornem relevantes e falem
ao coração das pessoas que estão envolvidas. O mundo pós-moderno, nós vamos ver isso com mais atenção hoje à noite, é um mundo marcado pela realidade da arte. A arte se torna uma das principais expressões de conteúdo do mundo contemporâneo. Como é que as pessoas adquirem ideologia hoje? Através de música popular, através de novela, de filmes, de elementos que envolvem a arte. Portanto, atenção, o que se canta, aquilo que fazemos dentro da realidade litúrgica da igreja é a principal maneira de expressar conteúdo e de ensinar. A apreensão hoje, em vez de ser técnica e dedutiva, ela é principalmente indutiva, por isso que nós temos que dar uma atenção especial para essa questão envolvendo louvor e também outras formas de arte. A expressão precisa ser contemporânea, ela tem a ver com a busca do sensorial e do místico. Como é que funciona o mundo pós-moderno? Desistindo de uma compreensão racional da realidade, as pessoas buscam uma experiência intensa. E essa experiência intensa, ela vai de alguma maneira se manifestar num contexto de culto e de liturgia. Por isso é importante que a gente tenha uma sintonia com essa realidade. Não é errado buscar uma experiência profunda com Deus, é errado buscar uma experiência falsa, é errado entrar num caminho sem controle, mas a gente tem que ter uma sintonia, de ter um equilíbrio aqui, de ter uma postura em que nós tenhamos condição de pelo menos falar para essa geração que funciona no outro sistema, senão você está transmitindo em AM e o sujeito capta em FM, e ele não tem condições de entender o que está acontecendo. Vamos entender o que aconteceu com o ocaso da liturgia tradicional. Muitos hinos, que eram cantados acabaram perdendo força. Isso é bom ou é mal? Por um lado, é um problema. É um problema porque uma coisa muito boa dos hinários historicamente elaborados é que eles são bem construídos. Eles têm uma divisão teológica, têm letras com conteúdo, tem uma lógica teológica e focaliza as coisas mais importantes. E grande parte dos hinetos, nem todos, mas muitos são muito frágeis. No entanto, por que muitos hinos antigos perderam a sua capacidade de atingir o coração da geração mais nova? A gente tem que enfrentar essa realidade. Primeiro, muitos hinos eram estrangeiros, não tem a ver com a realidade do coração das pessoas. Alguns dos hinos, um problema das igrejas históricas é que, na verdade, se canta geralmente uns 10, 20 hinos, e repetem esse hino o tempo todo, e sem muita criatividade. E alguns dos hinos se tornaram até anacrônicos. Essa é a razão, por exemplo, que a Convenção Batista Brasileira investiu tanto tempo e atenção no hinário para o culto cristão, porque alguns dos hinos antigos, a gente até, numa orgia nefanda o rebelde Belsazar. Imagina quanto tempo demora para cair a ficha de uma pessoa para entender o que está acontecendo. Então, essa ventilação na questão da inódia, ela é importante e merece atenção. Por outro lado, o louvor contemporâneo, ele tem alguns aspectos que devem ser considerados. Nem tudo é negativo e problemático. Uma das coisas interessantes que o louvor contemporâneo adquiriu e retomou, que merece atenção. Primeiro, a alegria comemorativa da fé. Os hinos tradicionais, uma vantagem deles é a sua profundidade e a sua intenção teológica acertada, mas a maioria deles é muito limitada na sua expressão de alegria e comemoração. Os hinos mais assim fortes que a gente tem é algo do tipo que alegria neste dia, não é uma expressão tão viva. Uma coisa interessante dos hinos contemporâneos, que especialmente a partir da década de 80 começaram até a usar músicas hebraicas, exaltar-te, ei, ó meu Deus, é que a coisa ficou assim mais viva, mais forte, na opinião de alguns menos naftalínica, não sei se eu deveria usar essa palavra ou não, e então isso teve um impacto positivo. Outra coisa boa foi uma retomada de uma adoração contemplativa, até porque uma coisa interessante foi foram musicados muitas passagens que eram hinos do Novo Testamento,
ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele, né? Nós proclamamos o louvor. Então nós temos aí diversos cânticos que estabeleceu essa adoração contemplativa forte, que tomou conta de boa parte dos cânticos aí de alguns grupos mais recentes. E houve uma retomada do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento passou a ser cantado de diversas maneiras, muitos salmos, desde o tempo dos vencedores por Cristo, que começaram a fazer salmos 1, 2, 3, né? Isso foi uma retomada, porque nós não cantávamos assim praticamente salmos, limitadíssimos, e isso foi importante, só que falta de base teológica faz com que a pessoa cante o salmo errado, né? Ou o salmo indevidamente, ou sem a compreensão. É tão impressionante como é que o pessoal faz isso. Às vezes está na igreja, o cara está cantando lá, de boca aberta, alegre, de olho fechado, chupando o dente, levantando a mão, né? E ele canta: na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Que deuses? Quem são esses deuses onde vocês estão cantando na presença deles? Você pergunta para o sujeito, ele não sabe responder. Imagina uma pessoa descrente que entra e fala: escuta, que deuses são esses aí? Quais são? Tem alguns aqui para juntar, podemos fazer um negócio aí? O que é isso? O que o Salmo quer dizer? O Salmo quer dizer o seguinte: que eu adoro Deus verdadeiro, eu confio somente nele, de tal maneira que eu vou cantar louvores a ele na cara dos deuses pagãos, para assim, né, confrontar. Então, diante dos ídolos falsos, eu vou cantar louvores somente a ti. Mas o sujeito canta isso sem entender. Como assim na presença dos deuses, né? Então, muitos dos salmos foram retomados, mas nem todos foram devidamente compreendidos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Que é isso? Quais são as cabeças das portas que vão ser levantadas? A gente nem entende o que está falando. E eu gosto de dizer, né, que a ignorância que astravanca o progresso. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Levantai as portas das suas cabeças tem a ver com a cerimônia do Antigo Testamento, da entrada da arca levada para o templo, quando se diziam: abram as portas do templo para que a arca entre, né? O Senhor poderoso nas batalhas, o Yehová Tsavaot, o Senhor dos exércitos. Então é uma comemoração que se fazia. Então significa simplesmente: abram-se, ó portas ou portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Por isso as portas devem ser escancaradas para a chegada daquilo que simboliza a presença do Senhor. Mas se a gente não entende, fica complicado. Por isso, essa retomada do Antigo Testamento não pode ser vítima da pós-modernidade. E, conforme nós já falamos, em alguns casos, nós temos até o perigo de heresias. Gente cantando aí: eu navegarei no oceano do Espírito. Que oceano é esse? Onde é que a Bíblia tem? Tem gente falando de energia, de fluir, não sei o que. Até Deus é confundido como uma eletricidade, né? Ah não, mas a pessoa falou com o coração. Mas o seu coração não adianta. Vocês conhecem a história do sujeito que estava lá na igreja e o pastor falou: escuta rapaz, que negócio é esse? Você já está aqui na igreja há 2 anos, você disse que aceitou Jesus, está fumando feito uma chaminé. Não, pastor, meu negócio é o seguinte: o coração é de Jesus, o pulmão é da Souza Cruz, né? Então, muita gente tem a cabeça fora do lugar, confunde tudo, não pode ser assim. Pobreza de letra, a pessoa não canta nada. Abuso do ritmo, né? É claro que certos contextos podem permitir que a gente tenha uma diversidade litúrgica, mas tudo há limite. Imagine só os irmãos, um funk metafísico, um funk transcendente. É difícil encaixar certas coisas em outras que não dá, né? Tem limite. E o uso incorreto da Bíblia na hermenêutica, na hora de apresentação do próprio contexto aí apresentado. Atenção, conselhos importantes: cada igreja deve ter sua própria liturgia. Por quê? Dependendo da história dessa igreja, dependendo do seu contexto denominacional, dependendo do projeto dessa igreja, dependendo do lugar onde ela está, dependendo do cenário até. Às vezes eu vou em certos lugares onde o louvor é de arrebentar, né? E aí você vê, o pessoal põe um monte de gente, às vezes de 60 anos de idade, de pé assim, né? Para ficar 1 hora cantando, batendo palma e tal. As pessoas de idade nem aguentam aquele negócio, até falta de misericórdia. Por outro lado, você vai em alguns lugares onde cantam algo tão assim, antiquado, tão fora, que você vê um bando de adolescentes sentados lá no fundo, assim, desinteressado, desligado, porque aquilo não faz
nenhum sentido para eles. Aquela igreja que era tão tradicional, que eles até colocaram 2 campainhas lá fora para evitar que o carteiro batesse palma, porque a igreja não aceita, né? Então, a gente tem que prestar atenção. O importante é entender que precisamos de música certa para a ocasião certa, né? O que é equivocado é a pessoa, por exemplo, trazer uma música alegre para um momento de contrição e às vezes trazer uma música, né, onde é de comemoração, né? Já viu aquele pessoal que não tem o que fazer, né? Aquele pessoal que gosta de fazer bagunça na igreja, vai no aniversário do outro, eles cantam parabéns, parabéns para você, né? A coisa não funciona muito bem. Então a pessoa mistura as estações. Eu já tive situações onde eu preguei uma mensagem que é para levar o pessoal, né, a pensar, a refletir, a mudar de vida, tomar uma decisão. Chega uma pessoa no final e bota uma música totalmente fora que quebra todo aquele espírito de reflexão.